vocês. Que Deus possa nos abençoar tremendamente, né? Quero mandar também um abraço para Moçambique, para Cabo Verde, para Angola, para o Brasil, que tem nos escutado através do YouTube, os sermões que nós temos colocado ali. Principalmente também dar os parabéns à Igreja de Vila Real, que também tem colocado os sermões de sábado no YouTube. É uma forma, não só da mensagem, como a igreja também aparecer para pessoas que muitas vezes não têm condições de vir aqui na casa do Senhor. Amém, né? Amém. Nós temos uma mensagem muito interessante, e Deus faz as coisas de uma maneira que nós nem imaginamos, né? Eu gostaria que vocês abrissem Josué capítulo 2 e começamos no verso 1. Josué capítulo 2. Não tinha uma criancinha aqui, não podia contar a história para o miudinho que estava aqui? Não sei, cadê ele? Eu estava na escolinha. Então, Josué capítulo 2, verso 1, fala assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões, que lhe disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Vamos parar aqui um pouquinho para a gente entender aqui uma coisa muito interessante. Duas coisas interessantes que aqui no versículo nos mostra. Vocês repararam que Josué enviou esses 2 espias como? Secretamente. Por que secretamente? Por que Josué chamou os 2 para si e não falou na frente do povo todo? Se nós voltarmos à história, mais de 30 anos atrás, quando eles estavam saindo do Egito e que eles pararam 2 ou 3 meses depois, mais ou menos, na porta de Canaã, aonde ele estava, o que Deus falou para Moisés fazer? Mandar 12 espias, vocês estão lembrados? E dentro desses 2 espias estava Josué e Caleb. Quando eles voltaram, o relatório dos 10 foram como? Foram verdadeiros, mas foram pessimistas, foram ou não foram? O povo é gigante, não temos condições de conquistar aquilo nunca, é ou não é? Só Caleb e Josué que defendeu o quê? O Todo-Poderoso. Nós temos um Deus Todo-Poderoso. Amém. Se ele abrir o mar vermelho, ele consegue qualquer coisa. E se ele nos deu essa terra, é porque ele vai nos dar realmente essa terra, porque ele é fiel. Então, de repente, Josué estava com receio que o relatório desses 2 pudesse enfraquecer o quê? A fé daquele povo. Então ele manda esses 2 irem lá. Agora é interessante, irmãos. Vamos aqui agora entrar na história como igreja de Vila Real Santo Antônio. Imagina, eu e o irmão Narciso, vamos até Canaã, até Jericó. E a igreja mandou a gente para essa missão. E chegamos lá e vamos fazer um relatório, né? Vocês estão aqui reunidos e logicamente que todos os irmãos vão perguntar: aí, como é que foi a viagem? Ah, foi muito boa, isso aqui, aquilo outro. E sempre vem aquela pergunta: aonde vocês estão hospedados? E eu e o irmão Narciso ia falar na casa de uma prostituta. O que vocês pensariam? Mais que 2 missionários eles. Vão escolher logo esse hotel, vão escolher logo esse local para ficar? Será que o nome de nós 2 não estaria riscado logo antes da gente voltar? Né? E minha esposa, e a esposa do irmão Narciso, o que quer pensar? Mas por que esse local? Irmãos, uns grandes teólogos, historiadores, eles acham por que os 2 escolheram ali. Humanamente dizendo. Porque, logicamente, através da roupa deles e do sotaque, eles eram reconhecidos facilmente. Vocês vão ver que no relato, o rei fala que 2 israelitas estavam ali. Então eles devem ter pensado, né? É um local que vai ser mais fácil de a gente esconder-se, não é verdade? Mais interessante, enquanto o homem tem um plano, Deus tem outro. Já pensaram nisso? E agora, a primeira lição que eu tiro aqui, e para a igreja de Vila Real, é o seguinte: meus irmãos, em todas as partes do mundo, em todas as localidades do mundo, Deus tem os seus filhos amados. Amém? Amém. E nós devemos fazer o quê? Ir nesses cantos do mundo. Sem preconceito, sem pensar: mas aquele é tão duro, aquele cometeu X coisas erradas, aquela mulher é assim, essa. Deus não quer saber disso. A nossa missão é levar. O resultado é com Deus. Tá bom? Amém. Então nós vamos continuar o verso 2 em diante, fala assim: Todavia o rei de Jericó foi avisado, alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe, mandou embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo.
Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Correram atrás deles e talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Verso 8. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço. E lhe disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e em cima da quê? Amém. Ele que domina. Meus queridos irmãos, se vocês forem reparar, Deus usa uma mulher para incentivar aqueles dois a compreender que a guerra já estava ganha. Vocês já pensaram nisso? Agora, como é que ela ficou sabendo que o Mar Vermelho abriu? Como é que ela ficou sabendo que Deus ganhou a guerra contra dois poderosos reis? Lógico que ela ficou sabendo também que o maná caía todos os dias. Logicamente que ela ficou sabendo que a água de Mara, que era amarga, se tornou doce. E assim vai. Deus vai fazendo durante 40 anos milagres atrás de milagres, bênção atrás de bênção. Não é a mesma coisa que acontece conosco? Amém. É ou não é, irmão? Todo dia, toda semana, Deus nos dá milagres atrás de milagres, bênção atrás de bênção. E uma das maiores bênçãos que nós temos, muitas vezes a gente nem agradece, que é a vida, não é? Todos os dias devemos ajoelhar e falar: Senhor, obrigado por essa bênção. Que é a vida, o Senhor está nos dando vida e vida em abundância, não é? E é interessante aqui que vocês têm que compreender que alguém contou a ela. Ela sabia do Deus verdadeiro ou não sabia? Lógico. E o povo de Jericó sabia ou não sabia? Lógico que sabia. Se ela sabia, eles também sabiam. Tanto é que ela fala que todos desmaiam de quê? De terror. Estavam desanimados. Mas é interessante, irmãos, que eu queria que vocês compreendessem. Deus colocou aqueles dois numa casa que de repente não é bem famosa. Pelo contrário, principalmente no nosso meio cristão. Mas ali está uma filha de Deus, não é? Mas o objetivo de Deus era só Raabe? Não. Era a família também. Não só a família, como Jericó todo. Era toda a cidade. Vocês estão entendendo aqui que eu estou falando com vocês? Então, quando a gente for distribuir os folhetos, for fazer algum estudo bíblico, a gente tem que rodear a cidade todinha. E é isso que Deus demonstra para nós hoje. E demonstrou para aqueles dois também. Irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês. Eu acredito plenamente que a igreja de Vila Real Santo Antônio já distribuiu milhares de revistas, já fez vários estudos bíblicos, né? Já fez vários congressos, vários programas evangelísticos, e o resultado muitas vezes faz o quê? Com que a gente fica um pouco decepcionado, né? Mas sabe por que nós ficamos decepcionados, irmãos? Porque nós entramos no lugar de Deus. Eu vou voltar a repetir. A igreja, como eu, como vocês, minha família, como a família de vocês, nós temos obrigação de distribuir a mensagem. Quem toca o coração das pessoas é o Espírito Santo. Eu queria que o irmão passasse aqui para mim, fazendo favor, o primeiro. Em todos os séculos se concede aos homens seu período de luz e privilégio, um tempo de prova em que se pode reconciliar com Deus. Há, porém, um limite a essa graça. A misericórdia pode interceder por anos e ser negligenciada e rejeitada. Vem, porém, um tempo em que essa misericórdia faz a sua derradeira súplica. O coração torna-se tão endurecido que cessa de atender o Espírito Santo de Deus. Então a suave, atraente voz não mais suplica ao pecador. E cessam as reprovações, o quê? Então, irmãos, olha aqui. Vocês vão ver uma coisa nesse relato. Deus toca em Raabe, mas antes de tocar em Raabe, mostra as maravilhas, não só ela como aquele povo. Manda 2 espias
ela aceita. Eu acredito que eu tivesse com aquele espia ali, nós dois, eu ia ficar surpreso, né? De uma mulher saber tantas maravilhas que Deus fez tão longe do povo. É ou não é? Como é que ela ficou detalhadamente, ela ficou sabendo as maravilhas que Deus fez para o meu povo no deserto. Agora, uma coisa muito importante nós temos que compreender aqui, e nós temos que analisar esse conteúdo. É assim, ela vai pedir uma coisa interessantíssima, e nós vamos continuar lendo, e nós passamos então no verso 11, né? Não, no verso 11 a gente passa para o verso 13, né? 12. Jura-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da quê? Da morte. Meus queridos irmãos, vocês já repararam uma coisa? Que Raabe era uma líder? Como é que ela sabia que os pais iam aceitar? Como é que ela sabia que os seus irmãos iam aceitar? Mas é interessante que essa parte dessa história, sabe o que me lembra? A Arca de Noé. Sabe por quê? Noé pregou durante 120 anos. Quantas pessoas entraram na arca? Só a família dele. Só a família dele. Jericó tinha tanta gente. Quem que conseguiu escapar daquele massacre? Só a família de Raabe. Você sabe o que eu chego à conclusão, irmãos? E minha esposa sempre fala isso e é um puxão de orelha para mim. Primeiro nós temos que evangelizar a nossa casa, para depois sairmos. E muitas vezes a nossa tendência é evangelizar fora e esquecer de dentro de casa. E ela não. Eu acredito que toda aquela bênção que ela viu, todo o mar vermelho que abriu, ela foi contando a sua família. Vocês estão vendo? Esses deuses de Jericó são os deuses que não existem, são deus falsos. Agora aquele Deus ali não. Aquele Deus que está sempre perto, aquele Deus que auxilia, aquele Deus que desembaraça o caminho do seu povo. Então a sua família foi sendo cativada o quê? Pela mensagem. Olha que coisa bonita. Olha como ela lembrou da família, uma das coisas mais importantes que nós temos no mundo. É ou não é? E nós, como homens, nós somos sacerdotes de Deus. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos e pela nossa esposa também. Por isso que temos que pôr ordem na nossa casa. Isso mesmo. E você vê que ela, apesar que não era uma grande missionária, e acredito que foi futuramente, ela já tinha colocado ordem na casa dela. Já pensaram nisso? Olha que coisa maravilhosa. E é interessante aqui, irmãos, que nós vamos ver duas coisas nesse relato. E agora, no verso 14, fala assim: a nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estão fazendo a nós, a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe o ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa que morava fazia parte do muro da cidade. E lhe disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. E os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento de você. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela pelo qual nos ajudou a descer, se não tiver trazido a sua casa, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, então presta atenção aqui, meus queridos. Esse relato é interessante. Então, Jericó, nesse tempo, parecia a Arca de Noé, parecia? Agora parece o quê? Sabe o que nos lembra esse fio vermelho? A última noite do povo de Deus no Egito. A última praga ia cair, que era a matança do quê? Dos primogênitos do Egito e do faraó também. E o que eles puseram na ombreira? O sangue. O sangue representava o quê? A libertação, a proteção. E o fio vermelho para Raabe representava o quê? A libertação. Não é? Vocês estão vendo aqui? O fio, simplesmente um fio, ela demonstrou uma fé incrível. E o fio a protegeu e a libertou também. Vocês estão entendendo aqui, meus queridos irmãos, minhas queridas visitas? Como Deus age de uma maneira fabulosa? Como Deus agarra os seus filhos de uma maneira amável e que, se eles aceitarem, eles vão se tornar eternamente? E sabe qual, para mim, um dos maiores milagres que aconteceu para Raabe? Sabe onde era a casa de Raabe? No verso 15 fala aqui,
Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Preste atenção que eu vou falar com vocês, não precisa de eu ler mais, se vocês quiserem em casa ler, vocês podem ler. Qual foi a tática que Deus deu para que eles derrubassem os muros de Jericó? É que todos os dias, durante 7 dias, os 6 dias, eles iam rodar uma vez, não é? E o sacerdote com a harpa, com a trombeta, com o povo, e rodava uma vez, e ia vir embora. E o povo de Jericó olhava aquilo ali, né? O segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, e Deus dando oportunidade para eles se arrependerem. Se arrependeram? Não. Chegou o 6º dia, ele fez a mesma coisa. Chegou no 7º dia, Deus manda dar 7 voltas. Eles se arrependeram? Não. É engraçado, a muralha caiu ou não caiu? E por que a casa de Raabe não caiu? Se a casa dela estava em cima do muro. Não é? Deus é fiel. Amém? Amém. Outra coisa, meus queridos irmãos. Vou fazer uma pergunta muito clara a vocês. Aonde estava Raabe quando há 38 anos atrás Moisés mandou 12 espias espiar a terra? Os espias não encontraram Raabe. Então ontem, eu pregando essa palavra de Deus aos meus amigos que estão no presídio de Faro, eles me deram algumas respostas. De repente Raabe ainda não era nascida. Tudo bem? De repente Raabe era nova ainda, não é? E de repente Raabe não estava o seu foco ainda onde? Em Deus. Eu faço uma pergunta a vocês. Aonde está o nosso foco? Hoje. Será que Deus já não está rodeando tempo demais a nossa vida para que a gente possa despertar para o tempo que vivemos? Será que você está nos assistindo no YouTube? Você está pensando que nós temos uma vida toda aqui na Terra? Será que os sinais de Deus não estão cada vez mais acelerando? Será que nós não estamos reparando que o amor do mundo está completamente sendo consumido? Eu não preciso, antigamente quando eu cheguei, vou voltar a repetir vocês, quando eu vim da América do Sul, do Brasil, eu ficava horrorizado para ver a violência no meu país. Havia um jornal lá que chamava O Crime. Se a gente apertava o jornal, saía sangue, eles falavam. E hoje eu vejo aqui em Portugal, no nosso Portugal, todos os dias há criminalidade, todos os dias há violência, todos os dias há tumultos nas grandes cidades. É verdade ou não? E qual está sendo a nossa reação? Nós estamos indo no mundo para buscar as Raabes da vida que estão por aí? Nós estamos levando o Evangelho, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho e para o meu próximo também? Ou estamos sentados, só recebendo e não estamos distribuindo? Vocês estão reparando nisso, irmãos? Porque vai chegar uma hora que as muralhas do mundo vão ser destruídas completamente. Vai chegar uma hora que aquela nuvem tão pequenininha que Elias viu, ela vai vir descendo, ela vai ficar crescendo. Quem está ali? A orquestra de Jesus e Jesus o centro. E nós? Amém. Nós quem somos hoje? Raabe ou Jericó? Nós devíamos sair hoje daqui e perguntar para nós em qual grupo que eu estou. A Raabe que recebeu e faz parte da genealogia de Jesus, ou Jericó que teve todas as oportunidades, todas, e endureceu seu coração. Irmão, passa só mais um para a gente ver um tema aqui muito interessante. Falar de religião de maneira casual, orar sem ter a alma faminta e viva a fé, nada aproveita. A fé que opera a salvação não é mero assentimento espiritual verdade. Aquele que espera inteiro conhecimento antes de exercer a fé, não pode receber bênção de Deus. Não basta crer no que se diz acerca de Cristo, devemos crer nele. A única fé que nos beneficiará é a que o abraça como Salvador pessoal e que se apropria dos seus méritos. Repara bem, aquela situação, não basta crer no que se diz acerca de Cristo, foi com o povo lá de Jericó. Falaram que ele abriu o mar vermelho, falaram isso, falaram aquilo, mas eles não creram. Não adianta o irmão pagano ler a Bíblia mais de 10, 15, 20 vezes se eu não vivo o Evangelho. E a igreja de Vila Real também é chamada a isso, irmãos. E chamando a igreja de Vila Real, nós chamamos os irmãos também, que nós que formamos a igreja. Já entenderam isso? Já pensaram nisso? Eu pensei 2 vezes, eu iria contar essa experiência para vocês, mas foi uma experiência tão forte ontem que eu escutei que eu tenho que transmitir a vocês.
Ontem eu fui no presídio Faro, eu costumo dizer que toda vez que você abre a palavra para alguém, você tem uma bênção de Deus. Amém? Amém. Então, quando eu cheguei lá, vieram todos aqueles meus amigos, mais ou menos uns 12, e um deles falou assim, olha, tá ali, eu vou botar um outro nome, né? Logicamente. Falei, sabe quem está querendo vir aqui novamente, irmão? Falei, quem? O Luiz. Foi o Luiz? Ele está preso em outra região e veio aqui no médico e ele falou que conhece o senhor. Eu falei, conheço esse senhor. Passei a mensagem para ele mais de 5 anos, para vocês terem uma ideia. Depois ele foi transferido, depois eu nunca mais fiquei sabendo nada dele. Então ele estava ali, então fui lá no guarda e falei com o guarda, olha, você podia deixar o Luiz entrar, e deixou. Quando o Luiz veio, logicamente nos abraçamos, muitos anos sem se ver, ele está num aspecto muito bom, e elogiei que você está com um aspecto muito bom, maravilhoso, né? Você está de parabéns pelo seu aspecto, e fico feliz de você vir aqui repartir o pão com a gente. Então eu falei sobre Raabe, e no finalzinho ele falou assim, eu posso contar a experiência que aconteceu comigo, pastor? Eles me chamam de pastor. E eu falei com ele, lógico. E ele falou uma coisa que estremeceu meu coração. Meus queridos, ele estava no presídio dessa cidade, onde ele está hoje, e ele se sentiu muito mal. Levaram no hospital, ele morreu. O médico pôs o óbito dele, ele morreu. Ele foi levado para uma sala, que eu esqueci o nome, onde leva todos os cadáveres, né, todas as pessoas que morreram. Casa mortuária. Mortuário. Então o que aconteceu? A mãe dele fez um pedido ao médico e o representante da funerária. Eu sempre falei para o meu filho que se ele fosse antes de mim, eu gostaria de vesti-lo, de botar um fato nele. Então ela foi em casa, pegou o fato e vestiu. Ela chorou muito, muito amargurada, muito triste. Eu conheço a mãe dele, eu e a Denise, porque ela uma vez também ela foi na igreja, porque ela queria conhecer a igreja que mexeu com o filho dela. Olha que coisa bonita, hein? Né? Que coisa maravilhosa. Então ela aprontou o filho e perguntou quando é que seria o enterro. O homem falou assim, amanhã de manhã. E o Luiz estava ali naquela pedra gelada. E à noite o Luiz acorda. Vocês acreditam nisso? O Luiz acordou e ele está vendo uma coisa muito esquisita, tudo escuro, tudo escuro, tudo escuro. E ele falou, onde estou, gente? E depois ele viu, ué, eu estou com uma roupa diferente. Aí começou a ver do lado, tinha um morto. Veio do lado direito, tinha outro morto. Eu falei, pá, me mataram. Foi, não foi? Ele fala, estou falando que ele está falando comigo. Né? Me mataram, gente. E o que aconteceu? Ele levantou. Quando ele levantou, que ele viu que ele estava ali no meio, ele pensou que nós íamos pensar, vou pela porta, né? Vou abrir a porta e vou lá falar com eles que eu não estou morto. Quando ele foi na porta, a porta estava fechada. Então ele teve que esperar um X tempo para que as pessoas da funerária chegassem, e quando as pessoas da funerária chegaram, sabe quem chegou junto com ela? A sua mãe. E ele falou assim, pastor, eu tenho a maior prova que aconteceu isso. Ninguém pode me chamar mentiroso, vocês podem ir no hospital, vocês podem falar com o médico, vocês podem falar com o dono da funerária, mas vocês vão ver uma coisa da minha mãe. É que quando abriu a porta, eu estava de cara para eles. Todos eles tiveram um susto imenso. E minha mãe desmaiou, caiu e partiu os dentes. Ai, coitada. Para vocês terem uma ideia. Ela ficou tão, né, não sei, tão animada ou tão, nunca pensava naquela situação. E ele falou, hoje eu estou aqui. O Luiz está aqui. Eu ia fazer uma pergunta a vocês. O que vocês poderiam falar com o Luiz? Deus é bondoso? Amém. Amém. Deus é maravilhoso? Amém. Amém. Mas eu tive que falar com ele. Luiz, o que você vai fazer com a bênção que Deus te deu? Verdade. Você tem que perguntar a você mesmo uma coisa. Por que que Deus permitiu que você revivesse? Por que que Deus te deu essa bênção tão maravilhosa que eu não tinha visto ainda? Porque você é especial. Mas não adianta você pegar essa bênção e desperdiçar. Porque o que você tem que fazer é se arrepender e se converter como Raabe. Estão entendendo, irmãos? Nós muitas vezes ficamos animados, muitas vezes abraçamos, mas não falamos aquilo que devemos falar para a pessoa. Luiz, o que Deus fez com você é porque Ele está te chamando fervorosamente. Mas toma cuidado de uma coisa. Do mesmo jeito que Ele chamou fervorosamente o povo de Jericó, eles não aceitaram, Ele chamou Raabe e ela aceitou. Agora, quem que é você? O povo de Jericó ou Raabe? Amém? Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Que possamos pegar o exemplo de Raabe
que possamos pegar o exemplo desses 2 espias. E eu acredito plenamente que quando os 2 espias voltarem e contaram a Josué, Josué deve ter tomado um maior susto da vida deles. Como pode Deus nos levar a uma casa não muito famosa e trazer ali uma serva de Deus e sua família também? É ou não é? Então muitas vezes a gente pensa que nós vamos trazer a gente traz a família toda. Porque Deus é bondoso e maravilhoso. Amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar e nos iluminar.